Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegou a hora de fazer mais um vídeo de livros lidos do mês, dessa vez de abril de 2017. E vamos lá, tem bastante coisa pra comentar. Mas antes disso, antes de todos os livros que eu vou mostrar pra vocês agora, eu li também alguns quadrinhos. Eu fiz um vídeo separado pra eles, então eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém queira dar uma olhada. Bom, então o primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi um livro que eu já tava lendo em março, que foi O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. E, gente, que livro! Esse aqui é um livro que eu li pra faculdade e eu acabei lendo ele num ritmo um pouco mais rápido do que eu gostaria. Eu tinha as datas das aulas pra ler o livro e tudo mais, pra participar das discussões e tal. Então, eu tenho certeza que se eu estivesse lendo por mim mesma, eu teria lido ele num ritmo bem diferente, bem mais devagar. Talvez eu releia ele em algum momento da vida, mas é um livro que eu gostei bastante e é aquele tipo de livro que você continua pensando mesmo depois que você já terminou, sabe? Aquela coisa que continua, assim, em você. E, assim, repensar o livro tem sido bem interessante. Gostei bastante e em breve eu vou fazer um vídeo pra gente conversar mais sobre ele. Bom, depois disso, eu li o Antigonique. Essa aqui é uma edição da Anne Carson para História de Antígona. É uma espécie de tradução / adaptação. E o que aconteceu? A Antígona eu gosto muito, né? Uma peça que eu gosto muito. Eu já, inclusive, falei sobre ela aqui no canal. Vou deixar o link ali embaixo. E eu fui assistir uma adaptação de Antígona no Festival de Curitiba, né? Curitiba tem um festival de teatro bem interessante, que acontece sempre ali por março, abril. E eu fui assistir uma adaptação que eu não amei. Teve muitas coisas legais na adaptação, o cenário era muito interessante e tal, mas teve muitas coisas que me incomodaram e eu tava meio, sabe, assim, tristinha. E daí eu resolvi ler essa outra adaptação, que eu adorei. Inclusive eu vou deixar o link ali embaixo pra um vídeo que grava uma encenação, uma leitura dessa peça. Em inglês, o livro também tá em inglês, mas assim, eu achei bem legal, assim, é uma peça que com certeza eu veria de verdade, assim, né, se um dia tiver a chance. De qualquer forma, eu acho interessante ver como a Anne Carson dá um tom bem mais contemporâneo para uma obra clássica como é a Antígona, e ele continua se parecendo muito com a Antígona mesmo assim. Essa edição é muito bonita, ela tem a escrita, assim, e ela tem várias ilustrações, são feitas em papel manteiga, assim, que sobrepõem o texto e tal. Achei bem legal, as ilustrações são da Bianca Stone. Eu acho bem interessante como ela coloca citações de outros autores e como a proposta de interpretação dela também é diferente e tudo mais. Eu vou deixar então o link ali embaixo para essa filmagem. É algo como uns 40, 50 minutos de vídeo, mas vale muito a pena. E tem também uma fala introdutória da Anne Carson, que não tá aqui no livro, é uma introdução que ela faz lá, uma apresentação, assim, que ela faz lá no dia da ensinação, que também eu achei muito interessante. Que ela faz em formato de uma carta pra Antígona, como se ela estivesse falando com a Antígona, é bem bom. Bom, depois disso eu li o último livro da Helena Ferrante, que saiu aqui no Brasil, que foi Um Amor Incômodo, que saiu pela Intrínseca, com a tradução do Marcelo Lino, isso mesmo. Esse aqui é o primeiro livro que ela publicou, e eu já fiz um vídeo pra ele, vou deixar o link ali embaixo. É interessante, é sobre uma filha vivendo a morte da mãe, assim, né, como é pra filha lidar com a morte da mãe. E todas as questões práticas, as questões de luto, as questões de uma intriga que estava acontecendo, um mal entendido ali, uma coisa. Ele tem um pouco um clima de suspense. É um livro interessante. O que eu comentei lá no vídeo é que é perceptivelmente o primeiro livro da Helena Ferrante, assim, eu que já tô lendo a série napolitana, por exemplo, você consegue ver como ela evoluiu nesses anos todos. E isso é legal, isso não faz esse livro necessariamente ruim, mas é bastante perceptível isso. É uma Helena Ferrante diferente do que a gente tá acostumado. Mas achei legal, gostei de ter lido esse livro. E legal, né, também de dizer pra vocês que o último livro da série napolitana também tá saindo por agora. Então, acho que é a História da Filha Perdida o nome. Então, vamos matar nossa ansiedade
agora. E daí também acabam, né? Estamos esgotando as Helenas Ferrantes disponíveis, o que é uma pena também. Bom, depois disso eu li um livro que estava na minha estante desde 2009, porque eu escrevi a data aqui atrás, que é o Swimming in a Sea of Death, do David Reef. O David Reef é filho da Susan Sontag e ele vai contar aqui como foi o último período de vida da Susan Sontag e como foi para ele lidar com isso como filho. É um livro que eu já tinha começado a ler outras vezes, mas eu nunca tinha conseguido engatar a leitura, assim, era uma obra que era sempre muito pesada para mim, enfim, chegou o momento dela. Livros têm seus momentos na nossa vida, né, eu acredito um pouco nisso, assim, enfim, chegou o momento dele. É uma coisa que ele fala muito sobre é o fato de que quando você tem alguém doente na sua família, você é meio que jogado nesse mundo técnico, médico, né? De repente você começa a aprender sobre aquela doença, você começa a respirar aquilo, você começa até a ter um vocabulário diferente na sua vida. E como foi pra ele, então, passar esse último período com a mãe, né? Como é difícil o que ele gostaria de ter feito e como foi ver isso, assim. É um livro forte, triste, bonito, ele é muitas coisas, né? Ao mesmo tempo. E ele não é extremamente literário, metafórico, assim, não é... Ele é quase mais prático mesmo, assim, ele relata a vida de um ponto de vista mais simples de alguém que está vivendo, mas mesmo assim, como ele toca em temas tão profundos e temas tão difíceis e temas tão específicos, né, de momentos específicos da vida, assim. É um livro que mexeu bastante comigo e, assim, não sei se eu recomendo pra todo mundo, mas é um livro muito bom. Muito bem, eu li outro livro pra faculdade esse mês, que foi O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. O Gil Vicente escrevia peças de teatro para a coroa portuguesa, e esse aqui é um alto que foi encenado para os nobres, né? A data provavelmente é 1517, 1518 ou algo assim. E é o que acontece depois que as pessoas morrem, digamos assim. Então as pessoas, elas chegam nessa espécie de porto em que tem duas barcas. Uma que é a barca do inferno e outra que é a barca do céu. Então temos o diabo e o anjo, e a gente tem essas pessoas que chegam e tentam entrar na barca que vai pro paraíso, e daí, enfim, elas são meio que julgadas, digamos assim, pelo que elas fizeram em sua vida pra ver em qual barca que elas vão. Essas pessoas são estereótipos, são tipos, né? A gente tem os cavaleiros, a gente tem o bobo, a gente tem a pessoa do clero. Então são tipos de pessoas e como elas vivem suas vidas pra ver pra onde que elas vão. Então ele faz essa espécie de estereótipo, essa espécie de tipo pra criticar a sociedade de certa forma, né? Criticar o jeito que as pessoas estão vivendo naquela época. Eu recomendo essa edição aqui porque ela tem uma apresentação bem legal do Ivan Teixeira e uma coisa que é muito importante pra ler, que são as notas, né? O texto tá em português da época, né, tá no original, digamos assim, então as notas ajudam muito a gente a entender algumas palavras que já não fazem tanto sentido pra gente hoje, ou que a gente às vezes usa de um jeito muito diferente hoje. E ele tem vários momentos que eu achei engraçados. É claro que ele é um pouco moralista, e é claro que não é assim uma leitura extremamente profunda, ou coisas assim. Mas eu gostei de ter conhecido algo dessa época. Agora, caso alguém queira só dar uma olhadinha no texto também, só pra ver como é que é e tal, ele tá em domínio público, né? Então dá pra achar bem tranquilo na internet também. Bom, por fim eu li alguns livros do Otávio Linhares, que é um autor aqui de Curitiba. Eu li o primeiro livro dele, que é o Pancrácio. Depois eu li o Esculpidor de Nuvens. E o lançamento dele, que é o Cão Mentecapto. São livros bem interessantes, ele tem uma questão de procura da linguagem dele que é legal, e ele explora personagens em momentos diferentes da vida. Então aqui a gente já tem um adulto, uma pessoa um pouco mais velha,
Aqui a gente tem uma criança e aqui a gente tem um adolescente. Esse aqui especificamente, que é o lançamento dele, foi o que eu mais gostei, o que eu achei que ele já tá mais maduro, assim, como eu li os 3 meio em seguida, assim, eu achei que nesse aqui a coisa tá mais desenvolvida, parece. E é uma visão muito interessante da adolescência, em parte porque ele posiciona tudo aqui em Curitiba, então pra alguém que é de Curitiba é legal ver isso, e eu acho que pra pessoas que não são de Curitiba também pode ser legal pra ver como é que é, mas as gírias, os jeitos de falar, alguns lugares da cidade aparecem na obra, o que eu achei legal. E como a adolescência é um momento que marca a vida das pessoas, né? É interessante porque apesar do personagem ser adolescente e passar por momentos tipicamente adolescentes, ele não é um livro parecido com os YAs que a gente tem hoje, né? Ele é um livro bem diferente, assim, disso. E eu achei essa experiência, assim, bastante legal. E bom, pessoal, foi isso que eu li esse mês. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!